Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um semestre de Banco de Dados 1. Meu nome é Jackson, como vocês já sabem. Vamos agora apresentar a nossa queridíssima disciplina de Banco de Dados 1 para o segundo semestre de 2021. Vamos apresentar quais são as aulas, os conteúdos que vocês vão estudar, como vai ser o sistema de avaliação. E é isso. Pessoal, espero que vocês estejam gostando da disciplina. O primeiro semestre nós tivemos vários assuntos legais, a gente trabalhou bastante com modelagem, né? Esse é um assunto que é extremamente, às vezes, difícil de entrar na cabeça da gente, de entender, né? De entender como que faz o levantamento de requisitos, como que transforma aquele levantamento de requisitos em entidades e relaciona e tem a cardinalidade. Então, foi bastante assunto, mas teve bastante prática e eu achei que ficou bom o resultado no final, né? Infelizmente, tivemos aí vários alunos que não fizeram, né? Mas, enfim, grande maioria, aí, 80% a mais da turma, foi bem e eu gostei muito do resultado, tá bom? Esse segundo semestre, pessoal, vai ser bem diferente do primeiro. O primeiro a gente não programou, a gente só modelou, a gente estava trabalhando com análise e projeto. Agora, de fato, nós vamos programar. Agora a gente vai colocar a mão na massa, vamos aprender agora uma linguagem de programação nova, que é o SQL, tá? O SQL é uma linguagem criada especificamente para banco de dados. Ela é uma linguagem estruturada, tá? Se vocês aprendem, se vocês lembram lá de Fundamentos de Análise de Sistemas, ou então de PO, o professor deve ter falado sobre a diferença dos tipos de linguagem. A gente tem linguagem estruturada, linguagem orientada a objetos, e hoje a linguagem estruturada são linguagens mais antigas, mas hoje ainda nós usamos estruturada, exemplo do SQL, que é a estruturada mais famosa hoje do mundo disparado. O planeta inteiro usa SQL, tá? Se você aprender SQL a trabalhar aqui em Ji-Paraná, Rondônia, você consegue trabalhar com SQL lá no Japão, tá? É uma linguagem quase universal. Existem hoje movimentos em termos de... Você sabe que tudo tem modismo hoje em dia, né? Na parte de desenvolvimento de software também tem um certo modismo hoje em dia. Existem muitas ferramentas que trabalham com o que nós chamamos de NoSQL, ou seja, a própria ferramenta, o próprio framework, ele vai criar um banco de dados dinâmico enquanto você desenvolve a interface do sistema. Praticamente o banco ali é transparente, você não entende a estrutura do banco, mas o SQL é criado de fato, da mesma forma, só que ele é criado pelo framework. O dia que der algum problema, você precisa conhecer, né, a estrutura da linguagem SQL para poder resolver os seus problemas, tá? Hoje o SQL é utilizado largamente aí hoje em dia, muito na parte de consulta e relatório de um sistema, por exemplo, já consolidado. As empresas aqui da região nossa de Paraná, mês passado estava contratando um desenvolvedor de banco de dados, tá? A Credisys, daqui de Paraná. Salário em torno de 3 a 4 mil reais inicial. É uma área que demanda de muito profissional, né? Nós já falamos um pouquinho lá no começo do ano sobre o DBA. Hoje, programadores é uma raça quase em extinção e o mercado de trabalho está praticamente desesperado por novos programadores. E programador de banco de dados, programador SQL é um dos profissionais hoje muito valorizado. Depois vocês dá uma pesquisadinha, coloca assim, ó, no Google, programador SQL freelancer, dá uma olhada quanto vocês estão pagando por hora para um programador freelancer em banco de dados. Só por curiosidade, dá uma olhadinha para vocês verem o mercado que está se abrindo. E a gente vai começar hoje o trabalho, porque eu estou fazendo essa introdução do SQL, que é importante. Durante as aulas eu vou falar mais sobre SQL, né? Durante as videoaulas, mas eu acho importante a gente contextualizar isso, para vocês entenderem a importância dessa linguagem que vocês vão começar a aprender a partir de agora. Show? Beleza, galera. Vamos lá, então. Bom, como vocês já sabem, meu nome é Jackson Henrique da Silva Bezerra. Acho que a novidade da última aula de apresentação é que
agora eu tenho 34 anos, fiz aniversário em junho, e estou fazendo doutorado agora, ó. É uma novidade legal. Estou fazendo doutorado em desenvolvimento regional lá na Unir, de Porto Velho. Apesar de ser um doutorado interdisciplinar, e minha tese é na área de informática, né? A minha tese é na área de mineração de dados, que utiliza muito banco de dados. Só para vocês terem uma ideia, eu escrevi um script SQL de mais ou menos quase 1000 linhas, não, 1000 não, tem umas 800 e poucas linhas de código para mim preparar uma base de dados para mim poder minerar ela, tá? Então, é uma coisa que você não vai aprender, se você seguir na área do desenvolvimento, você pode usar SQL junto com qualquer outra área. Enfim. Vamos lá, então. Então, a disciplina de 80 horas, nós vimos 40 horas no primeiro semestre, agora vamos trabalhar mais 40 horas de banco de dados, tá bom? O objetivo da nossa disciplina, vocês já sabem, é criar e atualizar banco de dados e manipular as informações que estão dentro do banco de dados, ok? Os objetivos específicos, aplicar a modelagem em banco de dados, nós fizemos isso no primeiro semestre, construir diagramas conforme, né, a anotação específica para o modelo de entidade de relacionamento, aprendemos isso, e agora a gente vai implementar e manipular o banco de dados. Implementar é o quê? Pegar o diagrama, o projeto, e programar ele agora, certo? Então, eu vou pegar um diagrama pronto e vou programar ele, correto? É a mesma analogia, agora nós vamos trabalhar de pedreiro se fosse na construção civil. A gente vai pegar um projeto de um arquiteto lá pronto, né, de um engenheiro, um desenho de uma casa pronta, agora a gente vai colocar a mão na massa. Vamos, de fato, agora criar esse banco de dados. Depois que nós criarmos o banco de dados, vamos criar primeiro a estrutura do banco de dados, vamos fazer ele existir. Depois que existir, nós vamos povoar ele com registros. Depois a gente vai poder manipular esses registros, a gente vai poder atualizar o registro, inserir um registro, a gente vai poder deletar e selecionar os registros. Certo? Tudo isso a gente vai aprender agora nesse semestre. Algo muito importante, pessoal. Esse conteúdo, ele é extremamente utilizado em banco de dados 1. Ou, desculpa, banco de dados 2, no ano que vem. Vocês estão no segundo ano, o ano que vem vocês vão para o terceiro ano, e lá no terceiro ano tem uma disciplina chamada Banco de Dados 2, que é uma continuação direta dessa disciplina, né? Então, vocês precisam aprender isso aqui para que vocês consigam se dar bem em banco de dados 2. Se vocês não aprenderem agora, se você ir tentar me enganar, ficar colando, né, tentar passar aí de qualquer jeito, beleza, né? Às vezes você vai conseguir me enganar e vai passar. Mas lá no ano que vem, tu tá enrolado, tá? Tudo que você aprender aqui agora de manipulação de registro, questão de banco de dados, tudo isso será cobrado ano que vem em banco de dados 2, porque você vai usar isso para fazer estruturas mais complexas dentro de banco de dados, com procedimentos, gatilhos e selects mais avançados. Então, tá aqui a dica, anotem isso, gravem na memória de vocês. Depois não diga que eu não avisei, tá bom? Perfeito. Então, a ementa, nós vimos essa primeira parte da ementa no primeiro semestre, agora a gente vai ver a segunda parte da ementa, que seria aqui a parte da estrutura SQL, né? A SQL significa linguagem de consulta estruturada. Esse query aqui é de consulta, mas não se aplica, porque ela não é só consulta, ela consulta e cria o banco de dados também. Dentro do SQL, nós temos o que nós chamamos de sublinguagens, subdivisões. Tá? Eu vou explicar isso também durante as aulas melhor, mas a gente tem ali a parte de linguagem de definição de dados, DDL, que são os códigos para criar e manipular o banco de dados, a estrutura do banco de dados. Vamos criar as tabelas, vamos criar os atributos, certo? Vamos relacionar as tabelas. Tudo isso a gente vai fazer com esses códigos aqui, ó, o create, o alter e o drop. Isso é só para mexer nas tabelas, galera, só isso. Já para manipular os registros, para mim inserir os registros dentro da tabela, tá? Vocês vão usar outros comandos, que são os comandos DML, que é os comandos para manipular os dados, que é o insert, o update, o delete. E nós temos também o DQL, que é a linguagem de consulta, de seleção, beleza? Que seria o comando select especificamente, tá bom? Perfeito. Então, hoje em dia tem essa separação, vou explicar isso durante as aulas, mas tem essa separação aí de
Tem autores que separam o DML do DQL, tem autores que colocam o select junto do DML, então, depois, mais para frente, durante as aulas, vocês vão entender melhor. Vamos lá! Qual vai ser o conteúdo das nossas aulas, galera? Primeira aula, apresentação, isso que nós estamos fazendo agora, vocês estão assistindo. Aula 2, vamos trabalhar com o Create Table, vamos aprender a criar a tabela no banco de dados, certo? E vamos depois aprender a relacionar essas tabelas. Isso é um assunto que, a priori, parece fácil, a sintaxe do código é fácil, mas existe toda uma lógica, existe uma sequência lógica a ser utilizada na criação das tabelas, e você precisa saber disso, tá bom? Então, prestem muita atenção e assistam a aula. Pessoal, só para abrir um parênteses, o maior problema, pessoal, dos alunos que não estão indo bem nas disciplinas, não só de banco de dados 1, isso aí é todas as disciplinas que vocês estão estudando nesse momento, né, difícil que a gente está vivendo, que é o momento IAD, é que os alunos não estão assistindo às aulas, certo? Não estão assistindo às aulas. Às vezes coloca na velocidade 2.0 e não estão entendendo nada que o professor fala e só passa por cima o conteúdo, ou então só escuta a aula e não fica vendo os slides, os exemplos. Pessoal, assistam a aula como se vocês estivessem lá na escola, certo? Vocês são estudantes, vocês não são estudantes de curso de pós-graduação que vocês vão lá e estudam só de vez em quando. Vocês são estudantes do ensino médio. Tem que estudar todo dia. 4 horas por dia no mínimo. Fora as tarefas. Então, assistam a aula, tá? Podem colocar na velocidade ali 1.25. Eu, por exemplo, eu consigo pegar bem o conteúdo com 1.5, mas depende muito, tá? Do professor. Eu acho que eu falo meio rápido nas minhas aulas, então às vezes 1.5 fica muito rápido, então às vezes 1.25 se resolve. Mas o certo mesmo seria 1.0, mas fica a cargo de vocês. Mas assistam a aula, pessoal, parem e assistam, vejam os exemplos que eu faço nos slides, eu preparo os slides para isso, tá? Então, assistam as aulas, por favor, faz toda a diferença. Não deixem para a última aula e tentem fazer só a tarefa. Possivelmente você vai errar a tarefa, ou pior, você vai tentar copiar de um colega, vai plagiar e não vai ter aprendizado nenhum, e depois lá na frente isso vai ser cobrado, como eu já expliquei. Aula 3, pessoal, prática. Então, essa disciplina essa segunda parte da disciplina também é muito prática. Então, a gente tem aqui uma prática de programação, a gente vai exercitar a criação de um banco de dados a partir do diagrama. E sabe quais são os diagramas que nós vamos criar aqui? Aqueles diagramas que nós criamos nas atividades práticas do primeiro semestre. Lembra do supermercado, do restaurante, da clínica odontológica? Lembram deles? A gente vai criar eles agora aqui. A gente não criou o diagrama, agora a gente vai programar eles, tá bom? Então, a aula 3 é uma prática de programação, tem lá o exercício prático para vocês praticarem sozinhos e depois já tem a videoaula corrigindo, mas não assistam a videoaula antes de tentar fazer sozinho, pessoal. Pelo amor de Deus, hein? Por favor. Só tem aprendizado se acontecer isso. Se você já for para a aula logo direto, você não vai aprender nada. Te garanto. Aula 4 também continua com programação, usando o Create Table. Depois, a aula 5, nós vamos trabalhar agora com alteração e exclusão de tabelas. Nós vamos continuar trabalhando na criação de tabelas, mas agora a gente vai aprender a alterar uma coluna, alterar um atributo de uma coluna, tá? Alterar o nome, alterar o tipo. Nós vamos aprender a apagar a tabela com o drop. Também é uma aula muito importante. E depois a aula 6 é uma prática usando o alter e o drop também, tá? Beleza. Depois da aula 6, nós temos a primeira atividade avaliativa, um questionário, questões objetivas, ó, do jeito que vocês gostem, sobre os conteúdos vistos até a aula 6, que basicamente são 3 comandinhos só. Create, drop e alter table, tá? Muito fácil. São bastante prática, porque como é programação você precisa praticar, mas vocês vão ver que os conteúdos são tranquilão de se aprender, beleza? Tá, continuando, aula 7, nós vamos agora trabalhar agora com a manipulação de registro, ou seja, nós temos o nosso banco de dados pronto, e agora nós vamos começar a inserir os registros dentro dele. Então, nós temos aqui a aula sobre o insert, o comando insert, de inserir os dados dentro da tabela, muito importante essa aula também, e depois nós temos prática de insert.
tá? Aula 8, praticando o insert também. Depois, a aula 9, nós vamos aprender a alterar os registros, que é o update, nós vamos aprender a mudar os dados de um determinado registro, tá? Só para entender, assim, professor, o que é registro, cara? Porra, vamos pensar assim, ó, tem uma tabela lá cliente, certo? A tabela cliente tem lá 3 atributos, tem o atributo nome, o CPF e o telefone, beleza? Isso é a tabela cliente, os atributos são nome, CPF e telefone. Registro é quando eu insiro um dado dentro da tabela, como se eu inserisse uma linha dentro da tabela, certo? Então, eu vou colocar lá um registro do Jackson, CPF X, telefone Y, beleza? Depois vou colocar um outro registro, segundo, da Maria, e depois em seguida da Sônia, do João, do Francisco, etc. Isso são registros, beleza? Depois, a aula 10, nós temos a aula sobre o comando delete, tá? E logo em seguida nós temos uma prática, nós temos a aula sobre select, e depois nós temos aqui, perdão, desculpa, a gente tem aqui a aula sobre update, a aula sobre delete, sobre select, e aí por fim nós temos uma atividade prática utilizando o update, o delete e o select. Eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, uma coisa muito importante. Essas 3 aulas aqui, ó, anotem aí no caderno de vocês. Essas 3 aulas aqui, ó, a aula de update, que é a aula 9, a aula 10 de delete e a aula 11 de select, são as aulas mais importantes para vocês seguirem adiante e serem um bom profissional de banco de dados, porque são as aulas que nós vamos aprender um negócio chamado cláusula where, tá? É onde a gente vai aprender a identificar quais registros serão alterados ou deletados ou selecionados. Existem várias formas de você selecionar esse dado, tá? Então, lá tem end, or, like, between, cara, tem muita coisa. E esses assuntos da cláusula where, eles estão divididos entre essas 3 aulas. Então, você vai ver um pouquinho dentro de update, um pouquinho dentro de delete, um pouquinho dentro de select. Bom, tô dizendo, tá? É muito importante que você assista suas aulas e assistam bem assistido, tá bom? Porque vai fazer toda a diferença na carreira de vocês e principalmente lá em Banco de Dados 2 também, beleza? Aí nós temos a prática, que nem preciso falar que é extremamente importante, e aí nós temos aí, aqui, a aula 12, encerra os conteúdos desse semestre, beleza? Pessoal, são várias aulas, são 12, pô, você tá sacaneando, né? São 11 aulas, cara, mas o conteúdo é pouco, a maioria das aulas que vocês podem perceber são prática, para você praticar, beleza? E as aulas, vocês vão ver que não são aulas tão grandes assim, são aulas aí de 30 a 40 e poucos minutos, tá bom? O comando, pessoal, decorar o comando é até fácil, o difícil é você saber como aplicar o comando, e isso é que a prática vai te ensinar, beleza? E durante a correção, né, dessas atividades práticas, eu explico várias coisas legais. Assistam as aulas de correção, pessoal, é extremamente importante. Eu ensino várias coisas, lá como eu explico, é aula, e lá eu ensino várias coisas novas durante as aulas de correção. Beleza, encerrados os conteúdos, então nós temos aqui uma atividade avaliativa 2, o outro questionário, sobre os conteúdos de manipulação de registros, né, que é das 7 até a aula 12, basicamente insert, update, delete, select, ok? E aqui nós temos a nossa atividade prática do semestre, que é uma atividade que vocês vão usar tudo que vocês aprenderam nesse semestre para fazer uma tarefa de praticar, vamos fazer um script de SQL para mim devolver para mim avaliar. Show? Bolou? Beleza? Bom, galera, como é que vai valer? Então, atividade 1, que é o questionário, vale 20 pontos. E aqui nós temos uma novidade para esse semestre, tá? Agora, as atividades têm prazos específicos e diferentes. Então, a atividade 1, certo? O questionário avaliativo 1, que é sobre os comandos create, alter e drop, você tem até o dia 10/9 para fazer, pessoal. E vale 20 pontos. Professor, não fiz. Se você não fez porque você teve um atestado médico, uma justificativa válida, conforme, né, as regras do IFRO, beleza. Você vai ter oportunidade de fazer a segunda chamada. Esse questionário aqui não volta mais atrás. Então, quem perder as atividades, vai ser ofertada uma nova atividade de segunda chamada. E eu garanto para vocês que não vai ser muito mais fácil que
não vai ser mais fácil do que a que já estava aqui, não. E não garanto também que vai ser também um questionário. Possivelmente não vai ser uma atividade prática. Então, façam de tudo para não perder as atividades e os prazos dela, tá? Até porque depois do dia 10, o questionário ele já mostra as respostas corretas. Então, eu não vou te dar a chance de fazer o questionário se as respostas corretas já estão lá. Então, o 2, que é as questões objetivas também, questionário também, vale 30 pontos, que é aquele questionário sobre os comandos de manipulação de registro, insert, update, delete, select. Esse aqui você tem até o dia 20/9 para fazer, tá bom? 20/9 para fazer é o prazo final. E a atividade prática, que é a parte de programar, certo? Você vai ter até o dia 30/9, que é o último dia do nosso módulo, e você tem um peso de 50 pontos essa atividade. Então, nós temos metade da nota em questionários com questões objetivas de marca X e 50 da atividade prática, tá bom? E também temos uma novidade esse semestre, que são os Kahoots. Quem me conhece aí, já foi meu aluno, sabe que eu uso muito Kahoot, gosto bastante. Para quem não conhece, o Kahoot é um jogo onde você... É um jogo de teste de conhecimento, eu gosto muito de usar durante as aulas presenciais, e tem a forma do Kahoot de jogar online também, tá? Você joga sozinho. Mas a legal aqui é que ele vai valer ponto extra. Então, eu vou dar ponto extra para os 10 primeiros colocados no Campeonato Kahoot, tá bom? Então, 10 pontos para o primeiro colocado, 9 pontos para o segundo colocado e assim por diante. Lá na tarefinha do AVA tem a descrição bonitinha e como jogar, se você ainda não sabe. Beleza? Kahoot você tem até o 30/9 para jogar. Lembrando que o Kahoot é ponto extra. Então, você participa se você quiser o ponto extra. Se você não quiser, você acha que você já está ferão e já passou, não precisa jogar o Kahoot, tá bom? Referências, aquelas de sempre, tá? Date, Hauser, são os principais aí que eu utilizo. E aqui está o meu e-mail e o meu telefone está lá no AVA. Vamos agora para o nosso AVA. Vamos ver como é que está a cara do nosso AVA. Aqui é o nosso AVA maravilhoso. Então, aqui está a nossa disciplina de banco de dados 1, segundo semestre, que eu estou usando na turma do segundo ano A, mas serve para o segundo ano B também, é a mesma coisa. Eu não diferencio as atividades do A para o B, tá? É muito importante isso, não privilegio ninguém. Outra novidade desse semestre, pessoal, esse semestre é cheio de novidades, hein? Estou animado, estou inovador. É o grupo do WhatsApp. Muitos alunos me pediram um grupo específico da disciplina para estreitar mais esse contato nosso, né, de mim com vocês, para tirar dúvidas ali em tempo real. Então, eu criei esse grupo no WhatsApp de somente banco de dados 1, para a gente tirar dúvidas somente sobre banco de dados 1, beleza? Acabou o módulo, eu vou excluir o grupo com certeza. Tá aí o convite, só acessar lá e entrar, beleza? O que mais que eu tenho que falar sobre esse grupo? Acho que é isso. Qualquer dúvida... tá. Anotem uma coisa muito importante. Professor, que horário o senhor vai responder? Eu trabalho de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, certo? Fora o intervalo de almoço, que a gente precisa comer. Nesse horário, pessoal, de segunda a sexta-feira, todos os dias eu vou te responder. Pode ter certeza. Quem me conhece aí sabe que quando me mandar alguma coisa no WhatsApp, não passa de 2, 3 horas para me responder, pessoal, se eu estiver nesse horário de atendimento que eu expliquei. Se você me mandar alguma coisa, pessoal, no sábado, ou na sexta-feira à noite, ou domingo, esquece. Pode ser que se eu estiver muito animado para trabalhar, eu vou responder. Mas normalmente não, tá? Normalmente eu não respondo, porque é o meu horário de descanso. Então, já estou avisando. Beleza, pessoal. Então, tá aqui o primeiro semestre, vocês já fizeram, tudo bonitinho. Vamos aqui agora para o segundo semestre, tá? Aqui, ó, segundo semestre eu deixei ele destacado, tá? Então, vai começar aqui o segundo semestre, após aqui as notas finais do primeiro. Tá aqui o meu telefone, que é o WhatsApp, que vocês já sabem, tá bom? Não deixem de me procurar, pelo amor de Deus. Tem gente que fica com vergonha de falar comigo. Cara, eu ganho dinheiro para atender vocês e para trabalhar para vocês. Eu estou aqui, eu sou professor, certo? Vocês devem me procurar. Tá? Não existe pergunta idiota. Perguntem o que vocês quiserem. Eu estou aqui para responder. E se um dia eu responder vocês eu for grosso, vocês, por favor, reclamem comigo. Fala, professor, não gostei do jeito que você me falou comigo. Que eu vou melhorar, tá bom? Então, tá aqui o começo. Aqui está a aula 1, que é essa apresentação que vocês estão assistindo agora. E a gente tem aqui, ó, aula 2,
tá vendo? Ó? Aula 2 tem 2 vídeos, porque é um conteúdo bem explicadinho. Tem um material didático, que é o slide que eu uso, vocês já sabem, né? É o mesmo sistema que vocês aprenderam no primeiro semestre, tá bom? Então, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, que é a prática, né? Eu lembro que as práticas tem aquele fórumzinho para vocês trocarem ideia entre vocês. Como as atividades práticas não são, essas práticas de programação são só para vocês exercitar, não valem nota, então vocês podem postar o código de vocês aqui no fórum, podem trocar ideias, a ideia é essa, tá bom? E já tem a videoaula de correção. Aí nós temos o questionáriozinho aqui, ó, tá bom? Ó, o prazo, dia 10, tá aqui para vocês responderem. Questionário bem tranquilinho, ó, 10 questõezinhas só, pô, mamão com açúcar, pessoal. Praticamente 10, 20 pontos assim dado. Aí nós continuamos aqui, aula 7, aula 8, aula 9, aula 10, aula 11, aula 12, certo? E aí nós temos aqui as duas atividades. Atividade o questionário referente à atividade 2, também, que vale 30 pontos e é até o dia 20, e tem 15 questões, por isso que até que ele vale um pouquinho mais. E nós temos aqui o trabalho prático, galera. Aqui está o trabalho prático. E uma novidade, olha aqui, rapaz, tô bonzinho demais, hein? Individual em dupla. Professor, quer fazer em dupla? Pode fazer em dupla. Professor, quero fazer individual, não gosto de trabalhar em par com ninguém. Faça individual, a vida é sua. Professor, quero fazer em trio. Tenho 3 amigas, eu não quero, a gente não pode separar. Não vai rolar, tá bom? Vai ter que fazer ou em dupla ou em individual. Nem adianta me pedir em trio, que eu não vou aceitar, tá bom? Aí aqui tem um caso para vocês analisarem, tá? Aqui nós temos já um diagrama de entidade e relacionamento pronto para vocês utilizarem, de uma loja de informática, a loja TechTop. Então, eu já modelei um diagrama para vocês bonitinho, e aí tem toda a atividade. Vocês vão programar a criação desse banco de dados aqui, desse diagrama, beleza? Vocês vão criar exatamente como está aqui, disponível para vocês. Vocês não vão inventar atributo aqui, jamais. Vocês vão criar o banco do jeito que está aqui, as tabelas e os atributos que estão disponíveis para vocês, no diagrama, no projeto. Depois, vocês vão fazer uma série de inserts nesse banco de dados, para vocês treinarem os inserts, tem aqui a quantidade de inserts que vocês precisam dar. E depois temos aqui 10 manipulações, duas de update, 2 para atualizar, e depois 10 de selecionar. A ideia aqui desse exercício é mais treinar, eu quero mais verificar se vocês aprenderam o que eu falei lá da cláusula where, que é as condições, se vocês aprenderam a usar as condições, que é o mais difícil. O código, pessoal, o código select é select tabela, select atributo from tabela. Esse é o código. É muito fácil de decorar, é 3 palavras. O difícil é a cláusula where, que está naquelas aulas que eu já expliquei. Então, por favor, estudem. Estudem, né? Desculpa. Beleza? Aqui está o formato de entrega. Vocês vão entregar um script SQL para mim, certo? Pessoal, como é que faz script SQL? Tem que assistir as aulas para aprender, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Vai colocar o nome lá na primeira linha, tá tudo bonitinho aqui. Aqui está como que vai estar sendo avaliado esse trabalho prático. E aqui também está a imagem anexa desse diagrama aqui, porque às vezes fica meio ruim de você visualizar. Só você baixar aqui também o diagrama. E essa é a atividade até o dia 30/9, tá bom? Aqui está o Kahoot, ó, tá opcional, você participa se você quiser, você vai clicar aqui dentro do Kahoot, ele vai te explicar como você faz para você jogar, aqui tem uns aplicativos de celular, você pode jogar direto pelo site, e aqui tem um código de acesso ao jogo, tá? Ao game, tá bom? E aqui está a classificação e a pontuação, então, conforme você ficar classificado, você vai ganhar essa pontuação aqui, tá bom? E é isso, pessoal. Então, segundo chamado em breve, recuperação também em breve. Mas tenho certeza que ninguém vai ficar de recuperação, né? Todo mundo vai se dar muito bem. Beleza? Combinado? Pessoal, olha, por favor, pessoal, me contacte. Pessoal, como vocês já sabem, eu não faço live lá com horário obrigatório. Minhas lives são sobre demanda. Professor, faz uma live comigo, ao vivo. Professor, meu grupo ou minha dupla do trabalho prático quer fazer uma live com o senhor para a gente tirar dúvida. Por favor, manda no WhatsApp, professor. Agenda uma live comigo, eu vou agendar uma live com você, a gente vai fazer uma live e vai ser bem legal. Tem vários alunos que fazem live e, pô, aprendem, tiram várias dúvidas legais, tá bom? Então, usem esse recurso. Eu prefiro ser por demanda e atender vocês de segunda a sexta, horário que vocês puderem e eu tiver disponível também, do que eu deixar lá a live só na segunda-feira, no horário X. Eu não gosto muito disso, eu gosto de personalização.
Beleza? Pessoal, é isso. Acho que tinha tudo para falar, eu falei, tá bom? Então, bons estudos, fica à disposição de vocês. Entrem no grupo do WhatsApp, me chamem no caso de dúvidas e estudem o conteúdo, tá bom? Ah, lembrando, as aulas, as videoaulas são aulas, vocês vão ver que as videoaulas são parecidas com aquela do primeiro semestre, e no comecinho lá vai ser do curso de administrador de banco de dados, também é normal, o conteúdo é o mesmo, tá bom? Eu só como as aulas estão bem legais, eu não quis gravar uma nova, então são aulas, vocês vão ver que vai ser nesse sentido, ó. Vamos ver que... Ixi, aqui tem um... Peraí. Só mostrar aqui para vocês, ó. Vocês vão aqui no começo vai ter administrador de banco de dados, mas não importa isso, tá? O conteúdo é o mesmo de banco de dados 1, beleza? Pessoal, é isso. Obrigado e até a próxima. Um abraço.